Muito bem, então, eu não estava da última vez, né, mas acompanhei aí a participação no grupo do WhatsApp, né, com todos vocês. Foi falado do modelo de atenção e organização do SUS, né, eu pude acompanhar esse tema com o grupo A, então, lá no dia 25. E agora, então, nós vamos dar sequência, passando da metade já, né, da nossa programação, como são seis partes, seis temas, né? Seis aulas. Hoje, então, nós já vamos para a quarta, que é sobre o ciclo orçamentário e os instrumentos de planejamento no SUS. Então, essa aula também é nova, vai ser nova para mim, porque não pude estar com o grupo A, né? Então, vamos conhecer melhor hoje o tema que nós teremos pela frente. Não sei se aí houve alguma coisa que tenha ficado do último encontro, Marieni, Jorge, atividade, tarefa, alguma coisa que ficou, partilha? Não, não ficou nada, padre. Não? Não, tudo em dia. Tudo em dia. Então já podemos entrar para o tema, é isso? Aproveitar então para aquecer logo, né, o cérebro, para ir aquecendo o nosso corpo também, né, nesse início de semana que promete ser gelada, segundo as previsões, né? Como talvez não vinha acontecendo muito no mês de maio, nos últimos anos. Então, nessa vez, no outono, já temos um clima bem gelado aí. Mas então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Passamos a palavra, então, para o Jorge, que já vai abordar conosco, então, o tema do ciclo orçamentário e o planejamento no SUS. Muito bem. Boa noite, então, para todos. Boa noite a todas. Sim, tá frio aqui também. E diz que vai piorar. Então não tem nada de coisa para melhorar aqui, só vai piorar o frio. Mas é normal, né? É o nosso inverno aqui no sul. Então nós vamos trabalhar hoje sobre esse tema que o padre André já introduziu, que é o tema do ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento. Até agora a gente tinha conversado bastante sobre questões, eu diria assim, mais teóricas, né, do ponto de vista do que significa o controle social, né, os conceitos e assim por diante. E agora a gente vai entrar um pouco em algo mais específico, assim, algo que a gente deveria, como conselheiros e lideranças das pastorais, enfim, acompanhar, talvez, se vocês já estão fazendo, é ótimo, se não estão fazendo, deveriam fazer. A gente vai sair, durante a minha apresentação, eu vou fazer como das outras vezes uma apresentação, mas eu vou instigar muito vocês para alguns compromissos, tarefas para fazer, sem necessariamente estabelecer um prazo, enfim, mas, assim, coisas importantes no exercício do controle social e que vai qualificar muito a nossa atuação enquanto lideranças, mais do que conselheiros enquanto lideranças, inclusive como, né, pastorais, enfim, é importante a gente ter um certo domínio e um certo saber sobre os elementos que eu vou colocar aqui em relação aos instrumentos de planejamento, certo? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, como das outras vezes, depois, no final, a gente pode fazer um intervalinho de 5 minutinhos e voltamos para, né, algumas considerações ou perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre isso. Aproveito, Mariene e Padre André, para socializar com vocês uma iniciativa que a gente está fazendo aqui no CEAP, e eu, semana passada, aliás, na conversa sobre isso, eu lembrei de vocês. A gente está elaborando um material sobre o SUS e as eleições. E nós estamos nos inspirando naqueles cadernos de Natal em família, enfim, que novenas em família, que a igreja fazia muito, inclusive continua fazendo, né, no final do ano, que aquelas rezas em casa, com um tema, enfim. A gente se inspirou um pouco nisso, para fazer um material que vai tratar sobre alguns temas que a gente deveria conversar com os candidatos, né? A gente vai entrar no processo eleitoral logo aí, então talvez a gente tenha que, no final desse processo de formação, quem sabe,
instigar essa turma e a outra também para fazer algumas atividades daquelas que a gente está pensando. Acho que seria importante, até porque vocês já têm acúmulo sobre isso. E a inspiração foi exatamente na metodologia da igreja, né? Que não é uma metodologia nova, a igreja faz isso há muito tempo, né? Nas comunidades, nas famílias, enfim. Temas para refletir junto com a oração. E a gente se inspirou um pouco nisso. Então, talvez a gente poderia conversar nesses dias aqui da coordenação para pensar um pouco isso. Só para uma introdução aqui sobre esse tema. Porque isso aqui não pode terminar, né? A nossa tarefa é continuar fazendo os debates, discussões, enfim, sobre o SUS. Ok? Eu vou socializar aqui, compartilhar a apresentação com uma observação que é importante. Assim, eu vou usar um material que eu preparei, que trabalhei aqui em Passo Fundo, então vai ter referências, muitas referências a Passo Fundo, mas ele serve como, como é que eu vou chamar assim, como exemplo que vocês podem fazer nos seus municípios, né? Eu vou usar o exemplo de Passo Fundo, que tem a mesma lógica nos mais de 5.000 municípios, só muda algumas coisas de como a gente deveria acompanhar o processo de planejamento. E vou trazer algumas informações que vocês terão a tarefa depois de buscar dos seus municípios. E é uma coisa relativamente simples, sobre o processo orçamentário, sobre os planejamentos, enfim. Mas eu vou usar o exemplo de Passo Fundo. E esse é um exemplo que se replica em todos os municípios, porque a lógica, o princípio, a maneira de fazer é o mesmo, não muda, né? Até porque há uma exigência legal sobre isso. Mas a gente vai partir de um exemplo específico, que é a minha cidade aqui. Eu preparei esse material, inclusive, para uma formação que a gente fez aqui com o fórum e com os conselheiros, por ocasião da elaboração do Plano Municipal de Saúde. Os instrumentos de planejamento eles são importantíssimos na execução da política pública de saúde, né? Nenhuma política se faz sem planejamento. Não adianta a gente fazer belos e bonitos discursos sobre os princípios do SUS, sobre as suas diretrizes, né? Sobre o conceito e as concepções de saúde, se a gente não conseguir tornar ele na prática concreto, né? E para fazer a política pública, seja qual for, se tornar concreto na prática, a gente tem que seguir uma série de orientações, recomendações, exigências legais, inclusive de como vai funcionar isso. Não é só querer fazer e fazer de qualquer jeito. Não. Tem formas e maneiras de fazer, né? E na saúde não é diferente. Tem todo um processo de construção dos instrumentos de planejamento, né? E não só dos instrumentos de planejamento, mas também os processos de elaboração desses planejamentos, né? E que no seu conjunto é aquilo que a gente chama de instrumentos de gestão, ou seja, como é que a gente faz com que a política pública de saúde, considerando as suas diretrizes, seus princípios e os conceitos que a gente já conversou aqui, como é que a gente vai operacionalizar ele, como é que funciona na prática, como é que a gente vai fazer. Ou seja, se eu quero fazer, se eu quero colocar na minha cidade uma central de distribuição de medicamentos, é só colocar, é só fazer, ou tenho que dialogar com estratégias, princípios, diretrizes, com instrumentos que estão, né, previstos na legislação que trata sobre a saúde, que vai atender aquela distribuição de medicamentos? Certamente sim, eu não posso fazer do nada, né? Assim, veio na minha cabeça, eu vou fazer lá uma central de distribuição de medicamentos e pronto, fiz isso. Ele não dialoga com uma estratégia mais ampla, não dialoga com, né, outras questões que têm a ver com a saúde, enfim. Então, não dá para fazer assim por fazer. Tem que fazer a partir de uma estratégia e a partir de algumas exigências que tem. Então, por isso, é muito importante que a gente dialogue, talvez seja a coisa mais concreta e prática que existe, né? E nós temos, enquanto lideranças e conselheiros, um papel fundamental, um instrumento importantíssimo de exercício do controle social, o tema do planejamento, né? E os instrumentos de gestão. Então, veja o seguinte, os instrumentos de gestão, vocês estão vendo aqui o Plano Municipal de Saúde, mas não só o plano, os outros que a gente vai olhar aqui, eles têm duas dimensões. É sempre importante frisar muito bem isso, certo? Porque às vezes a gente só fica na primeira dimensão. Os instrumentos de planejamento na saúde têm duas, vamos chamar assim, duas utilidades. Uma é uma percepção, uma concepção, o instrumento como instrumento político.
os instrumentos de planejamento têm uma dimensão, vamos chamar assim, dimensão é a expressão mais correta, né? Tem uma dimensão política. Vocês percebem que a minha insistência, desde o primeiro encontro até agora, e já estamos no 4º encontro, eu tenho falado bastante da dimensão política de todo esse processo, né? E por que eu falo sobre isso? Porque o nosso papel como sociedade é o papel político, mais ainda em tempos em que a gente criminaliza a política, né? E quanto mais a gente criminaliza a política, mais somos enrolados, engambelados, enganados, justamente por aqueles e aquelas que querem que a gente não goste da política, porque é da política que eles se utilizam para fazer aquilo que não deveriam fazer como políticos, né? Então é por isso a minha insistência de que a gente tem que se envolver no conceito mais amplo da política, não, né, do conceito mais restrito. O que não significa que o restrito também não sirva, né? Então, primeiro é uma dimensão política. O que significa uma dimensão política dos instrumentos de planejamento? Qual é a dimensão política do Plano Municipal de Saúde, por exemplo? Qual é a dimensão política do relatório anual de gestão, que é outro instrumento que a gente vai ver aqui? Qual é a dimensão política da programação anual de saúde, que são os instrumentos da saúde que eu estou falando aqui, né? Porque a dimensão política desses instrumentos tem a ver com a ideia que a gente trabalhou nas 3 etapas anteriores, que é a disputa de uma concepção de saúde, certo? Essa concepção, por isso a gente trabalhou muito sobre isso nos primeiros 3 encontros, porque ele é a base do princípio, certo? A elaboração de um planejamento na saúde também obedece a certos interesses. Ele tem que dialogar com a concepção universal da saúde, que é o que a gente estava defendendo aqui, né? Um instrumento de planejamento vai dialogar na sua concepção com a ideia do conceito de sociedade, certo? Do que é política pública. Eu posso fazer no Plano Municipal de Saúde, eu posso prever no Plano Municipal de Saúde a contratação de agentes comunitários de saúde, né, a partir de uma empresa terceirizada. Posso colocar lá no plano, contratação de empresa terceirizada que forneça, sei lá, 50 agentes de saúde para os próximos 4 anos. Vejam, é um instrumento de planejamento que está lá, está planejado para contratar. Só que a forma de contratação tem a ver com uma concepção política da sociedade. Nós não queremos empresa terceirizada, nós queremos concurso público. Vejam, contratar empresa terceirizada, que acontece em muitas cidades, inclusive na de vocês, certo? Contratar por uma empresa terceirizada ou fazer concurso público são 2 concepções absolutamente diferentes, que têm a ver com o conceito, né, de política pública, que tem a ver com a concepção de Estado, que tem a ver com uma concepção de sociedade, que tem a ver com uma concepção política, certo? É por isso que eu estou falando, essa dimensão política do controle social ou do planejamento é fundamental. Ele é um instrumento de luta política para nós. E vocês vão ver depois, quando eu for desenvolver aqui o resto dos conteúdos que estão aqui preparados, como isso vai dialogar permanentemente com a dimensão política. Por quê? Porque o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, o relatório de gestão e demais instrumentos são todos instrumentos de luta pela saúde, né? Se lá no planejamento está descrito que nos próximos 4 anos, a prefeitura não vai fazer nenhuma unidade básica de saúde a mais do que já está na cidade, e a gente está percebendo que está faltando, bom, o plano é um instrumento de luta política. O plano é um instrumento de luta para que a gente possa ampliar o número de unidades básicas de saúde. Por exemplo, estou viajando aqui, né, nas propostas, certo? Ele é um instrumento de luta. Ó, prefeito, secretário ou secretária, você vai ter que, né, a conferência disse que a cobertura da atenção básica está insuficiente. Você tem que prever isso no plano. Isso é luta política. Isso é utilizar um instrumento do planejamento para a gente poder fazer a luta pela saúde. Então, isso eu quero frisar sempre. O instrumento de planejamento é um instrumento importantíssimo da luta política. Ele tem uma dimensão política importantíssima. Se a gente souber usar, é uma ferramenta importante da luta pela saúde. Não é por acaso que a gente coloca no processo de formação, né, um tema como esse
na centralidade do conteúdo que a gente está tratando aqui. E tem uma outra dimensão, que às vezes a gente apenas fica nessa segunda dimensão, que é a dimensão técnica do instrumento de planejamento, né? Que dialoga com o ciclo orçamentário, que tem previsão legal, que tem que, né, fazer em tal período, que tem que prever tudo aquilo que tu vai fazer no próximo período, enfim, é técnico, ou seja, é necessário fazer planejamento para poder pensar a saúde para os próximos 2 anos, 4 anos, sei lá, 3 anos? Ele é tecnicamente importante. Por que é tecnicamente importante? Porque é aquilo que vai guiar a realização das atividades. Vamos usar aqui sempre o exemplo do município, né? É um instrumento técnico de prestação de contas sobre o gasto que foi feito na saúde nos últimos 4 meses. É um instrumento técnico, por isso ele tem que estar bem descrito, tem que trazer os números, tem que trazer as coisas que foram feitas, enfim, ele é um instrumento técnico. E como técnico ele tem que obedecer uma série de princípios de prestação de contas. É o que eles mandam depois para o Tribunal de Contas, né? Serve para isso também, portanto é um instrumento necessário, ok? Então, duas dimensões dos instrumentos de planejamento, uma dimensão política e a outra, a dimensão técnica, ok? Esse aqui a gente vai voltar depois. Aqui, eu quero conversar com vocês sobre algo que talvez vocês já conheçam, mas eu vou tentar ser bem didático, bem claro, para a gente poder entender o processo todo. Para quem já sabe, vai apenas acompanhar. Para quem não sabe ainda, é importante a gente ficar olhando como é que funciona isso. Na política pública de saúde, aliás, na política pública como um todo, no Brasil, a gente tem alguns instrumentos que são instrumentos de planejamento gerais e outros que são específicos de alguma das políticas, né? Nós vamos ver como é que a saúde dialoga com aquilo que é mais amplo. E vamos usar o exemplo da prefeitura, certo? Vocês imaginem o município de vocês. Joinville, Chapecó, Xanxerê, sei lá, Florianópolis, qualquer município. Todos eles vão fazer o processo que eu vou explicar para vocês aqui. Aliás, já fizeram esse processo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Tem um instrumento da prefeitura. Esse aqui não é só da prefeitura, tá? É também do governo do estado e do governo federal, mas a gente está aqui na prefeitura. Chamado PPA. Essa sigla que está aí. Certamente vocês já ouviram falar. É o plano plurianual, né? Plurianual. O pluri significa plural, mais de um ano, né? O PPA, por lei, todos os municípios devem elaborar no primeiro ano de mandato do prefeito. O primeiro ano de mandato do prefeito foi ano passado, né? O atual prefeito da tua cidade ou se reelegeu em 2020 e, portanto, assumiu um novo período em janeiro de 2021, ano passado, ou é o novo prefeito que foi eleito em novembro em 2020 e assumiu em janeiro do ano passado. Ele teve o ano passado para fazer esse planejamento, chamado PPA. E eles fizeram, todos eles fizeram. Não tem como não fazer, né? Certo? O que é o PPA? O PPA não é outra coisa do que eu, como prefeito, dizer para a sociedade o que eu vou fazer na prefeitura, né? O que eu vou fazer o que será feito, vamos chamar assim, porque não depende só dele. O que será feito nos próximos 4 anos? Tudo o que será feito ou poderá ser feito. Tem coisas que podem não ser feitas, certo? Tudo o que poderá ser feito nos próximos 4 anos. 2022, que é esse ano, está começando. Começando não, né? Já estamos na metade, mas começando a execução do PPA, primeiro ano. 2022, 2023, 2024, 2025. 4 anos. Para os próximos 4 anos, o que poderá ser feito, certo? Por que eu digo poderá ser feito? Porque pode ser que não seja feito alguma coisa do que está no PPA. Pode ser que não seja possível fazer, mas é eu diria assim, uma intenção da prefeitura, do prefeito e do seu grupo, do que ele vai fazer, do que ele quer fazer nos próximos 4 anos. Pode não ser feito? Pode não ser feito. Pode ser feito coisa que não estava no PPA? Não. Não pode ser feito coisa que não estava no PPA. Essa é a diferença. Pode não ser feito o que está no PPA, mas
Não pode ser feito o que não está no PPA, certo? Se eu digo que eu vou fazer, vou asfaltar, sei lá, 2 quilômetros de avenidas ou ruas da minha cidade, essa é uma intenção nos próximos 4 anos. Eu posso fazer 1,5 km só, não tem problema. Agora, eu não posso fazer 2,5 km. Eu posso fazer menos, mas não posso fazer mais. Vocês entenderam? Porque eu coloquei lá que eu vou fazer só 2 quilômetros. Posso fazer aquilo, não posso fazer nada que não esteja no PPA, essa é a regra. A menos que aconteça uma calamidade pública. Em caso de emergência, eu posso abrir mão do meu planejamento e fazer coisas que não estavam no planejamento. Porque uma catástrofe, uma calamidade pública, a gente não planeja, né? Não tem como fazer isso. Agora, também não significa que a gente não tenha que atender excepcionalmente às calamidades. Portanto, é a única maneira de você fazer coisas que não estavam no PPA, em casos de emergência. Por isso, às vezes, né, vocês vão escutar decretar estado de emergência. Vários municípios, inclusive Santa Catarina, semanas desses, decretaram emergência por conta da chuva, né? Aí você pode fazer gastos que não estão previstos no PPA. É para isso, certo? Isso foi feito ano passado no seu município. E a minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: vocês participaram do processo de elaboração do PPA? Né? Esse plano plurianual, ele é elaborado pela equipe da prefeitura. Vamos usar o termo correto aqui, pelo executivo municipal, certo? E assim que ele terminou de elaborar, ele mandou para o legislativo, ou seja, ele mandou para a Câmara de Vereadores. Ele elabora e manda para os vereadores, que são os que analisam o plano, se for necessário, apresentam emendas, ou seja, eles fazem alterações, podem fazer alterações e aprovam o plano, que volta para a prefeitura, né, para o executivo municipal, que pode aceitar ou não as alterações feitas pelos vereadores. Esse é o processo, que é o processo igual também na Câmara dos Deputados, por exemplo, em se tratando do governo federal, ou nas assembleias legislativas. Ok? Isso já foi feito no seu município. Eu vou dar uma primeira tarefa para vocês aqui, que é o seguinte: vocês consigam uma cópia deste plano. Não sei com quem. Geralmente, esse plano está na página da prefeitura. Pode ser que esteja lá, certo? Vocês podem procurar lá. Caso não esteja, vocês podem fazer uma solicitação à Secretaria de Planejamento, ou vocês podem conversar com qualquer vereador da sua relação ou proximidade e solicitar que eles deem uma cópia para vocês. É muito importante, nem que seja por curiosidade, vocês olharem o que está lá. Geralmente é um calhamaço de documento bem grosso, porque tem muita coisa lá. Educação, saúde, assistência, moradia, tudo está lá, certo? Não é só da saúde, mas peguem lá e olhem, por exemplo, o tema da saúde. Isso é um documento público, certo? E se vocês, porventura, participaram do processo de elaboração do PPA, porque geralmente a Câmara de Vereadores chama uma audiência pública com a comunidade para discutir sobre isso, então certamente vocês já sabem o que é e acompanhar. Mas se não, tem essa possibilidade. Peguem uma cópia e de vez em quando olhem o que está escrito lá, o que está previsto, o que não está, o que falta, enfim. Mas sobretudo o que está lá, porque é o que vocês vão encontrar, né? Certo? Esse é o primeiro instrumento. Vejam, em relação a... Vamos imaginar o seguinte: como é que funciona isso na burocracia? Tem toda uma regra sobre isso, ou seja, tem um período limite do envio desse plano plurianual por parte da prefeitura para a Câmara de Vereadores. Tem um prazo previsto para isso. Geralmente é agosto. Por que eu digo geralmente? Porque isso depende da lei orgânica do município. E cada município tem uma lei orgânica diferente. Naquela lei orgânica do teu município está previsto com todas as letras, dizendo provavelmente assim: o executivo municipal tem o prazo de até tal dia do primeiro ano de mandato para o envio do plano plurianual à Câmara de Vereadores. Os vereadores têm o prazo de não sei tantos dias para análise e aprovação do PPA, certo? Aqui vem uma segunda tarefa que vocês vão fazer. Vocês conhecem a lei orgânica do município de vocês? Geralmente a gente não conhece, né? A gente meio que é muito desligado em relação a essas coisas, né? Digo a gente, todo mundo, incluindo eu aqui, né?
Então, a segunda tarefa de vocês é pegar uma cópia, de novo uma cópia, uma cópia da lei orgânica do teu município, certo? Que também provavelmente está na página da prefeitura. Se você está no computador agora me ouvindo, já pode ir lá no Google, na página da prefeitura, ver se está lá. A maioria dos municípios tem a sua lei orgânica publicada na própria página, no site da prefeitura, né? Caso contrário, também vocês podem solicitar, é um instrumento público. Inclusive na Câmara de Vereadores, vocês podem ir lá e para a mesa diretora da Câmara, vocês solicitam, eles dão um exemplar dessa lei orgânica. Por que é importante? Porque verifiquem lá quais são os prazos previstos para essas coisas no seu município. Depois eu vou usar o exemplo de Passo Fundo aqui para vocês terem uma noção. Mas, em geral, isso tudo se faz entre os meses de junho, julho e agosto, né? Com pequenas variações de datas apenas. Mas esse é o prazo que geralmente os municípios utilizam, certo? Então, uma cópia do PPA, anotem aí as tarefas, uma cópia do PPA e uma cópia da lei orgânica do município. Certo? Vamos seguir. No caso da saúde, a gente tem um instrumento muito parecido com o PPA. E esse instrumento, vocês conhecem, chama-se Plano de Saúde. No caso, é Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde tem exatamente a mesma lógica que o PPA. Serve para os próximos 4 anos e é elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito. Se ele é elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito, então eu posso intuir aqui que todos vocês, conselheiros ou conselheiras que estão aqui, já vocês elaboraram, ou a Secretaria Municipal de Saúde de vocês já elaborou e já aprovou o Plano Municipal de Saúde, ainda no ano passado, certo? Esse ano já é o primeiro ano de execução do plano que vocês fizeram ano passado e que deve ter passado pelo Conselho Municipal de Saúde. Veja, o PPA é feito pelo Executivo Municipal, passa pela Câmara de Vereadores. O Plano Municipal de Saúde é feito pela Secretaria e passa pelo Conselho Municipal de Saúde, que é quem tem que aprovar o plano, né? Serve para os próximos 4 anos. Depois a gente vai voltar em relação ao plano e ao PPA para a gente ver como é que esses dois têm que dialogar, inclusive em relação aos prazos. E aí eu quero ver se vocês respeitaram esses prazos todos de diálogo entre esses dois instrumentos. Portanto, nós temos o PPA, que abarca todas as coisas da prefeitura, mas tem um instrumento que é específico da saúde, que tem a mesma lógica que o PPA, chamado Plano Municipal de Saúde. Certo? Elaborado também no primeiro ano de mandato. Portanto, foi ano passado. Esses dois instrumentos têm validade de 4 anos. Certo? Se eles têm validade de 4 anos, só para a gente entender a lógica, ele vale até o primeiro ano de mandato do próximo prefeito. Perceberam? Em 2024, termina o mandato do atual prefeito, né? Mas esse PPA e o plano vai até 2025. Por quê? Porque em 2025, quando assumem os novos, no ano em que eles vão elaborar os seus PPAs e seus planos de saúde, eles ainda estão executando o último ano do PPA e plano de saúde do prefeito anterior, ou da prefeita, ou do seu mandato anterior, se ele for reeleito. Ok? 4 anos. Vamos lá. Segundo instrumento que também é geral da prefeitura, chamado LDO. Eu estou usando aqui a sigla, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Simples. O que é essa lei de diretrizes orçamentárias? Não é outra coisa do que traduzir em um ano aquilo que está previsto para os próximos 4 anos. O PPA vale para 4 anos. Aí o que eu faço? Eu faço um instrumento específico para dizer o seguinte: dos que estão previstos para os próximos 4 anos, no ano que vem, a gente vai fazer isso. Certo? Portanto, a execução do que está sendo feito em 2022, esse ano, ele foi discutido ano passado na LDO. Esse ano, a gente está executando a LDO. Geralmente, a LDO, que tem a mesma lógica que o PPA, é elaborado pelo Executivo, manda para a Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores pode mudar, apresentar emendas e tal, e depois aprova. Depois que eles aprovarem, aí sim, o
prefeito pode implementar, pode fazer. Geralmente, a LDO é tramitado na Câmara junto com o PPA. Então, ano passado, foi elaborado o PPA e a LDO, PPA 2022-2025 e a LDO 2022. E ele foi para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores aprovou o PPA, aprovou a LDO, e em janeiro desse ano, essa LDO, que foi aprovada ano passado, começou a ser executada. Certo? Até o prazo previsto na Lei Orgânica Municipal, a nova LDO para 2023 já deve estar sendo em fase de elaboração na Prefeitura. E provavelmente lá por julho, ele já vai encaminhar a LDO 2023 para a Câmara de Vereadores para começar a executar em 2023. E assim sucessivamente. Portanto, é um instrumento anual. Né? Certo? Olha só, na saúde, a gente tem também um instrumento parecido com a LDO, que vocês certamente conhecem, chamado de Programação Anual de Saúde. A gente já deu aqui um nome mais específico ainda. O que é a PAS? A PAS tem a mesma lógica que a LDO. É um instrumento onde a Secretaria Municipal de Saúde vai dizer para o Conselho Municipal de Saúde o que ele vai fazer dos que estão previstos para os 4 anos do plano de saúde, o que ele vai fazer em 1 ano. Certo? Portanto, essa programação anual de saúde está agora, em 2022, já em execução. Deve ter passado pelo Conselho Municipal de Saúde. Vocês devem ter aprovado isso ano passado e está valendo agora. E tem uma lei, inclusive, que prevê sobre os prazos. Se não me engano, em agosto, não em agosto, a depender da lei orgânica, a programação anual de saúde para 2022, para 2023, aliás, já deve estar em fase de elaboração nas secretarias. Certo? E logo, logo vocês vão receber no Conselho de Saúde uma proposta de plano anual de saúde, ou programação anual de saúde, para ser discutido e aprovado pelo Conselho. Certo? Seguimos. Terceiro instrumento da Prefeitura. Lei Orçamentária Anual. Então, vamos lá. PPA, LDO, LOA. Esse aqui é mais simples. O que é a lei? A lei não é outra coisa do que a autorização que a Câmara de Vereadores dá ao prefeito para ele poder executar a LDO. Certo? E aqui está previsto os recursos para isso. Certo? Se no PPA, o prefeito disse no PPA, eu vou fazer 4 unidades básicas de saúde nos próximos 4 anos. Aí na LDO 2022 ele disse, em 2022 eu vou fazer uma das unidades básicas de saúde dos 4 que estão previstos para os próximos 4 anos. E na lei orçamentária anual estará escrito o valor que ele vai gastar para fazer essa unidade básica de saúde, e a Câmara de Vereadores vai ter que aprovar, né? E dizer, ok, prefeito, pode fazer, aprova a lei orçamentária anual. Estou simplificando aqui, né? Certo? Perfeito. Essa é a lei orçamentária anual. Na saúde, como o Conselho não é uma instância legislativa, né? Nós não temos a prerrogativa, como se diz, de aprovar leis. Então, nós não temos um instrumento parecido no Conselho Municipal de Saúde para, digamos assim, aprovar uma lei para que a Secretaria possa gastar o dinheiro conforme ela diz que vai gastar. Na programação anual de saúde, a Secretaria já disse, eu vou fazer tal coisa e vou gastar tanto, e o dinheiro vai sair de tal lugar. E quando a gente aprova a programação anual de saúde, a gente já está aprovando essa execução para a Prefeitura. Certo? Muito bem. O que a gente fez até agora? Até agora a gente planejou. Ainda não executamos. Planejamos para os próximos 4 anos, né? Planejamos para 1 ano, né? Pedimos autorização para que sejamos autorizados, desculpem a redundância aqui, para gastar e fazer o que estamos querendo fazer. Até agora a gente, né? A gente tem autorização de gastar e de fazer as coisas no ano que vem. Tudo isso acontece no ano anterior à execução, certo? Bom, o segundo processo é a execução daquilo que foi planejado. Perfeito? Planejamos tudo, agora vamos executar, que é essa outra... Estamos fechando aqui o círculo, né, no meu desenho aqui. Executamos, certo? Executamos, portanto,
a LDO e executamos na saúde a programação anual de saúde. O próximo passo, depois que a gente planejou, executou, o terceiro momento é de prestação de contas, certo? Planejamos PPA, planejamos LDO, planejamos a LOA, planejamos o plano de saúde, a programação anual de saúde, executamos todos eles no ano que está previsto para sua execução, e aí, portanto, a gente passa agora a prestar contas daquilo que a gente fez. É assim que funciona. É assim que funciona no setor público. Aqui tem dois instrumentos que a gente tem pouquíssima familiaridade, porque é muito mais coisa dos vereadores e dos tribunais de prestação de contas, que é o balanço anual. Dois instrumentos que as prefeituras utilizam é balanço anual, ou seja, a prefeitura diz para os órgãos de controle o que ele fez e como ele gastou o dinheiro. Isso é anual, certo? Tem o RRO e o RGF, que são duas siglas sobre relatório, por exemplo, o relatório geral fiscal, em que a prefeitura diz para o Tribunal de Contas qual é a situação fiscal do município depois da execução da LDO e do LOA, né? Então, aí é instrumentos mais gerais que a gente não tem familiaridade e nem tem por que a gente ficar muito por dentro. São coisas dos tribunais de contas. Mas na saúde, a gente tem um instrumento importantíssimo, que é a nossa tarefa, que é o relatório anual de gestão. RAG, famoso RAG. Planejou, executou, agora a secretaria tem que dizer para nós como é que gastou esse dinheiro todo que ele planejou fazer na programação anual de saúde. Por isso, quando vem a prestação de contas da programação anual, do relatório anual de gestão, nós temos que pegar esse relatório e dizer, olha, bom, foi isso aqui que foi feito, foi gasto isso aqui foi suficiente para dar conta da programação anual de saúde que estava previsto, faz essa relação na análise, estou falando aqui do ponto de vista ideal, né? E, ao mesmo tempo, olha como é que foi executado, qual é o percentual de execução do plano de saúde. Aí minha pergunta é, vocês fazem tudo isso no conselho? Acompanham dessa forma? Só para dizer o seguinte, são todos os instrumentos que estão disponíveis para o nosso, né, acessíveis a todos nós, para a gente poder fazer um bom exercício do controle social. E veja o seguinte, só um pouquinho. O relatório anual de gestão, na verdade, não é outra coisa do que o compilado de 3 outros relatórios que vocês recebem no conselho, que são aqueles relatórios quadrimestrais, certo? 3 relatórios quadrimestrais a gente recebe no conselho. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses de execução. O relatório quadrimestral desses 4 meses, a Secretaria Municipal de Saúde manda para o Conselho Municipal de Saúde no mês de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril ele executa. Em maio ele manda isso para nós, no Conselho, certo? Depois, vamos lá, o segundo quadrimestre. Maio, junho, julho, agosto. Esse maio, junho, julho e agosto, em setembro ele manda a prestação de contas desses 4 meses. Está em lei, tá? Em setembro. Agora o último, setembro, outubro, novembro, dezembro. O que foi desses 4 meses, os últimos 4 meses do ano, o relatório é apresentado no conselho, deve ser apresentado no conselho no mês de fevereiro. E no mês de março, o relatório anual de gestão do ano passado, que junta esses 3 quadrimestres. Tá bom? Depois a gente conversa se é assim que funciona, né? Vamos lá. Esses instrumentos todos que eu falei aqui, que está nessa bolinha que eu fiz aqui, são instrumentos anuais. Lembrem que os outros 2 lá em cima, no lado esquerdo aqui da minha tela, são instrumentos quadrimestrais, válido para os 4 anos. E esses outros todos aqui são instrumentos anuais. Certo? Então, aqui tem o processo de planejamento, execução e prestação de contas. Basicamente, eu estou falando aqui de todos os instrumentos que a gente tem disponível. É assim que funciona. E não é diferente. Aqui está tudo. Certo? E são esses instrumentos todos que a gente tem que utilizar nas suas 2 dimensões. Na dimensão política e na dimensão técnica. Certo? Agora, vamos ver na prática como é que funciona isso.
Vamos utilizar, no caso da saúde, vocês estão vendo aqui, um card da 13ª Conferência Municipal de Saúde que a gente fez aqui em Passo Fundo, certo? Essa conferência foi feita para quê? A conferência a gente faz, estou talvez chovendo no molhado aqui de quem já está familiarizado com o processo de participação nos conselhos. Diz a lei, a conferência a gente faz para elaborar o Plano Municipal de Saúde, certo? Então, vamos fazer o cálculo comigo. Me acompanhem no meu raciocínio. Se eu tenho que apresentar, se a prefeitura tem que apresentar o seu PPA até o mês de agosto, por exemplo, significa que ele tem que colocar dentro do PPA também as coisas que ele vai fazer na área da saúde, né? Porque eu falei, no PPA estão todas as ações, não só da saúde. A saúde tem que estar dentro do PPA. Se a saúde tem que estar dentro do PPA, significa que eu tenho que fazer o meu plano municipal de saúde antes que a prefeitura envie o PPA para a Câmara de Vereadores, porque não tem como fazer depois, né? Tem que fazer antes. Se eu faço antes o meu plano direitinho, bonitinho, eu vou pegar esse plano e vou jogar dentro do PPA, certo? Bom, se eu tenho que fazer o meu plano municipal de saúde antes do envio do PPA para a Câmara de Vereadores, significa, né, pela lógica, que eu tenho que fazer a Conferência Municipal de Saúde antes da elaboração do plano. Por quê? Porque, como está escrito aqui, a Conferência Municipal de Saúde, né, serve de diretrizes, de rumos, de perspectivas que a comunidade inteira vai dizer para a prefeitura ou para a Secretaria Municipal de Saúde sobre o tema da saúde. Eu faço a conferência, tiro da conferência as diretrizes, elaboro o plano municipal de saúde e coloco esse plano dentro do PPA. Eu estou falando do ideal. Eu já vou usar o exemplo de Passo Fundo. Vocês estão vendo ali? A conferência, para fazer o nosso plano municipal de saúde, a gente fez nos dias 15 a 17 de julho do ano passado. Certo? 15 e 17 de julho, vocês vão ver depois, nessa data, o PPA da prefeitura já estava na Câmara de Vereadores. Vocês perceberam? Completamente fora. Completamente fora. A gente deveria ter feito essa conferência lá por abril, para dar tempo de elaborar o plano, para depois incluir isso no PPA. E vejam o seguinte, o PPA já foi aprovado. Aliás, o primeiro ano do PPA já está em execução e nós, na última reunião de terça-feira passada do Conselho Municipal de Saúde, foi o dia que a Secretaria Municipal de Saúde apresentou para o Conselho o Plano Municipal de Saúde. E eu estou falando uma coisa que provavelmente não seja só em Passo Fundo, né? Ou seja, estamos completamente fora da realidade, fora dos prazos, fora tudo. E vocês podem perguntar o seguinte, Jorge, mas qual é o sentido, então, de fazer um plano agora, depois que tudo já está fechado? Porque, veja, se o Conselho Municipal de Saúde dizer o seguinte para a Secretaria de Saúde, na conferência, o pessoal disse na conferência que tem pouca cobertura da atenção básica nos bairros. Portanto, a conferência está dizendo o seguinte, como diretriz, vocês precisam ampliar a cobertura. Aí, a secretaria vai fazer o plano e manda para vocês dizendo o seguinte, ok, para ampliar a cobertura da atenção básica, nós estamos propondo construir mais 6 unidades básicas de saúde. Ah, bonito, perfeito, ótimo, acho que isso resolve a diretriz da conferência. Só que você vai pegar o PPA e no PPA não tem nenhuma unidade básica de saúde prevista para construir. Se lá não está, até porque a gente perdeu todos os prazos, se não está lá, esqueça essas 6 unidades básicas de saúde que está no plano. Por que esquece? Porque não será feito. Por que não será feito? Porque não pode ser feito, porque não está previsto no PPA. Pode chorar, espernear, tudo, não vai ser feito. Por quê? Porque na gestão pública é assim. Só se faz aquilo que está previsto.
Não se faz nada que não esteja previsto. Seja, certo? Na vida privada é diferente. Você faz tudo aquilo, você pode fazer tudo aquilo que não está proibido. Mas o que você precisa fazer não necessariamente são aquilo que estão previstos, porque não tem como prever. Na gestão pública é o contrário. Você só pode fazer aquilo que está previsto. Se não está previsto, por melhor que seja a tua intenção, não adianta. Por isso o planejamento é importante. Aí você pode dizer, não, mas não é possível que vocês não façam isso tendo dinheiro. Pois é, deveria. Aí, bom, a prefeitura, por isso a gente fica sempre insistindo, tem que fazer um bom planejamento. Caso contrário, a gente joga dinheiro fora, dinheiro público a gente joga fora, e jogamos fora, porque não fazemos bons planejamentos, né? E nem sempre as prefeituras têm capacidade para fazer isso, inclusive. Certo? Estou usando um exemplo de Passo Fundo para dizer o seguinte, a gente está fazendo uma coisa que é completamente fora dos prazos, fora tudo, mas é o que tem. Melhor fazer agora do que não ter nada. Aliás, é por obrigação as prefeituras, as secretarias têm que fazer o plano. E tem lá o site, a plataforma, inclusive, onde você tem que submeter o plano de saúde e ser aprovado. Isso é uma exigência legal do Ministério da Saúde, inclusive. Vocês todos ou já fizeram, vão ter que fazer. Certo? Aí, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque senão a gente vai demorar muito. Eu falei para vocês antes sobre esses prazos todos, como é que vai combinar. É muito importante vocês dominarem isso aqui para não serem enganados, certo? Porque se a dona Maria, que é conselheira de saúde do Joinville, sabe que ano passado a prefeitura estava elaborando o PPA e tem um prazo para isso, mas a Secretaria de Saúde não falou nada do plano, a dona Maria vai ir para cima da secretaria e vai dizer, secretária, tem que fazer, porque o prazo está terminando. Depois não adianta querer apresentar um plano bonitinho para nós aqui se tu não fizer agora, certo? E aí, quando a dona Maria vai falar com a secretária, o secretário de saúde, vai dizer, a portaria número 2135, isso é muito importante, de 2013, fala exatamente disso que eu estou falando aqui, que a prefeitura de Passo Fundo não fez, que é a compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde e os instrumentos de planejamento e orçamento do governo, certo? Então, plano de saúde e respectivas programações anuais, relatório de gestão, eles têm que estar, do ponto de vista do prazo, compatibilizados com PPA, LDO e LOA, que eu falei para vocês antes. A portaria fala disso, né? Tem que fazer antes. Nós estamos agora sangrando, entre aspas, a secretária de saúde. Na última reunião a gente falou para ela, secretária, tem uma portaria que trata sobre isso. Você, como secretária, tem que saber essa portaria. Você perdeu todos os prazos daquela portaria. E nem sabia que tinha essa tal da portaria. Estamos agora fazendo uma coisa meio que faz de conta, mas tudo bem, já que não tem nada, vamos fazer alguma coisa, né? Isso é muito importante. E é muito importante, inclusive, para o ano que vem. Por que é importante para o ano que vem? Porque se vocês, que nem nós aqui, perderam todos os prazos, na metade desse ano, tem discussão na Câmara de Vereadores sobre a LDO 2023. Vamos ver a proposta da LDO? O Conselho de Saúde peçam uma cópia do plano da LDO que a Prefeitura vai encaminhar para a Câmara de Vereadores. E no mesmo período em que a Câmara está analisando a LDO, vocês também podem analisar. E se for preciso, acionem os vereadores. Viu só? Esse é o aspecto político do planejamento. Esse é o aspecto político. Tem um vereador lá que é mais próximo do conselho, mas vai lá no gabinete dele e diz, vereador, aqui tem problemas, isso aqui não pode, ou aqui você pode apresentar uma emenda, ajude aqui a gente para fazer alguma coisa na saúde, certo? Essa relação do conselho com o legislativo é fundamental para a gente poder dialogar com o instrumento de planejamento. E vejam, aqui é tarefa, papel político dos conselheiros, não é disputar com a prefeitura, não é fazer oposição, não é nada disso, é apenas a gente fazer aquilo que somos, como chama assim, chamados a fazer enquanto conselheiros e lideranças, certo? Essa portaria é importante. E aqui eu trouxe um exemplo, e aqui há outra tarefa que eu quero que vocês olhem e procurem, e inclusive vejam na sua prefeitura, no seu município, como é que foi esse processo. Eu quero que vocês descubram, vou usar o exemplo de Joinville, como é que foi esse processo de PPA, LDO e LOA na prefeitura de Joinville e na Câmara de Vereadores de Joinville.
certo? Por que é isso? Porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui está escrito PPA. O projeto de lei do Plano Plurianual, segundo a nossa lei orgânica de Passo Fundo, ele tem que ser encaminhado pela prefeitura até o dia 30 de junho do primeiro ano de mandato, como a gente falou. 30 de junho, essa segundo a lei orgânica de Passo Fundo. Vejam, está no artigo 155. Vejam na lei orgânica de vocês qual é o prazo de envio do PPA para a Câmara por parte do prefeito. Certo? E aqui tem uma informação importante. O projeto de lei, porque é assim que ele é encaminhado na Câmara, o projeto de lei que foi feito na época, ano passado, tinha o número 70. É assim que funciona, tá? Então, assim, é curiosidade, pode ser apenas curiosidade, mas é importante vocês fazerem. Qual é o número da lei? Certo? Qual é o número da lei da Câmara de Vereadores de Joinville do ano passado que tratou sobre o PPA? No caso do Passo Fundo, era o projeto de lei número 70/2021, que instituía o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. Certo? E aqui eu fui pegar uma informação, esse aqui tudo eu peguei no site da Câmara de Vereadores aqui, eu nem precisei conversar com ninguém, só na internet fiz uma pesquisa. E tinha várias reportagens no site da Câmara sobre o processo de andamento disso. E aqui tem uma informação importante. Ambos os projetos, veja, ambos os projetos. Por que ambos? Porque o PPA e a LDO juntos, certo? Ambos os projetos tiveram o prazo de recebimento de emendas expirado no último dia 6 de agosto. Veja, os vereadores podem apresentar emendas e tem prazo para isso. Dentro do prazo em que os vereadores podem apresentar emendas, vocês podem procurar os vereadores, certo? Porque pode ser que tenha alguma coisa que não fechou lá. O plano previa uma coisa e o PPA acabou não fazendo e não encaminhando. Bom, vai lá, conversa com o vereador e diz, ó, vereador ou vereadora, apresenta uma emenda aqui. Porque a gente discutiu com a secretaria e no PPA não está, então tem que fazer aqui. Olha só, foram protocoladas um total de 57 emendas por 8 parlamentares, sendo que 17 foram para o PPA e 30 para a LDO. O processo nos seus municípios é exatamente a mesma coisa. É assim também, os vereadores apresentam emendas e assim por diante. É importante essas informações. E mais do que isso, quem apresentou a emenda? Isso é importante, assim, para analisar o que esses vereadores estão discutindo na Câmara. Quem que eles estão atendendo? Porque, vejam, a gente está falando aqui de interesses. Os vereadores, em geral, exercem o seu mandato a partir de uma base eleitoral. É assim que a gente chama. Ou seja, ele responde a, sei lá, os caminhoneiros, ele responde aos agricultores, ele responde ao agronegócio, ele responde ao pessoal da saúde, ele responde aos movimentos sociais, e a sua atuação no legislativo vai espelhar isso. Entendeu? Então, inclusive é importante fazer o seguinte exercício. Em quem que você votou para vereador na última eleição? Ah, eu votei na Janaína Portela, do MDB. Eu vou ver o que a Janaína está discutindo na Câmara. O que ela apresentou de emenda. Certo? Até para esse é o exercício nosso, inclusive, de fazer controle social sobre o mandato. Né? E daqui a pouco eu vou dizer, ó, Janaína, eu votei em você, mas tu tá fazendo coisa aqui que, né? Ou, votei em você, tu é a minha vereadora, eu quero que tu me ajude aqui. Certo? E aqui na outra lista, eu coloquei os temas que receberam emendas dos vereadores. Primeiro aqui em cima, todos os nomes dos vereadores, façam esse exercício na sua cidade. Eu trouxe aqui justamente para vocês poderem fazer isso, é muito importante. E mais, eles apresentaram emendas sobre quê? Aqui tem uma lista de coisas, não tem nada da saúde, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Tem ensino fundamental de qualidade de vida, resíduos sólidos, Passo Fundo na proteção ambiental, criança, educação infantil, mas nada da saúde, por exemplo. Veja, isso já me chamou a atenção. Ok? Seguindo aqui. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, certo? Anualmente também tem que ser encaminhado na Câmara de Vereadores até o dia 30 de junho. Isso é uma informação importante para vocês. Se é até o dia 30 de junho, vejam, agora nós estamos no dia 16 de maio. A Prefeitura tem 1 mês e meio de prazo ainda para encaminhar para a Câmara de Vereadores de Passo Fundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023. Certo? Então,
Como é que está isso na sua prefeitura? Fiquem atentos, logo, logo será apresentado e vocês têm que acompanhar. Por isso é importante olhar a lei orgânica. E vejam, gente, a lei orgânica é uma coisa super simples, não se preocupem com isso, não é uma coisa complexa assim, não, é uma lei super simples, fala de datas e tal, várias outras coisas, mas peguem exatamente sobre isso, tá? Aqui eu só trouxe algumas leis que falam dos prazos. Uma coisa que me chama a atenção e eu quero que vocês olhem na lei orgânica. O projeto de lei do plano plurianual tem que ser... não, esse aqui não interessa muito. A LOA, um outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui. De novo, façam isso com suas prefeituras. E aqui tem informações muito importantes que eu vou explicar para vocês. Para a saúde é fundamental. Veja, eu falei PPA, LDO e LOA, certo? É na LOA que a gente mexe com dinheiro. LOA é a lei que os vereadores elaboram para autorizar o prefeito a dizer o seguinte: você sim pode fazer a unidade básica de saúde e pode gastar os 2 milhões que tu vai gastar nisso. Aqui é que a gente mexe com dinheiro, certo? No caso da LOA em Passo Fundo, ele teve número 116, um projeto de lei que é apresentado pelo Executivo, recebeu o número de 116 e tramitou dentro da Câmara de Vereadores com esse número. E veja o seguinte, você já ouviu falar de emenda parlamentar? Todo mundo já ouviu falar. Quando a gente fala de emenda parlamentar, a gente fica demonizando os deputados. Geralmente a gente associa isso com os deputados federais e estaduais em menor proporção, mas geralmente é federais. Eu vou dar os números para você sobre isso. Cada deputado federal ou deputada federal tem direito a 14 milhões de emendas parlamentares por ano. Certo? Se você votou no deputado tal ou na deputada tal, saiba que esse deputado tem 14 milhões de emenda parlamentar. Seguido, você vai ver que o deputado entregou 100 mil para o hospital tal, 120 mil para comprar um carro não sei aonde, 150 mil para o festival de não sei o quê, e assim vai, né? Esse jogo das emendas. Ok? Os deputados estaduais têm um valor menor, mas também têm emendas parlamentares. Todos eles têm, certo? Por lei, tem duas coisas sobre as emendas que valem também para os vereadores. Os vereadores também têm direito à emenda. A primeira informação que eu quero que vocês busquem no seu município. O vereador de... Me falem o município que está participando aqui. De Jaguaruna. Um vereador ou vereadora de Jaguaruna tem direito a quantos mil de emenda parlamentar? Certo? Vão atrás dessa informação, isso é muito importante. Em Passo Fundo, cada parlamentar teve em torno de 425 mil para destinar em emendas. Ok? 425 mil. Município de 206 mil habitantes, 21 vereadores, 140 mil eleitores, que é o caso do Passo Fundo. Tem um pouco mais de 400 mil reais cada vereador e vereadora para destinar em emendas. Ok? Então, 14 milhões federal, não sei quantos milhões estadual, e aqui nós temos 400 mil reais. Descubram o valor no seu município. Por lei federal, metade dessas emendas obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Então, dos 14 milhões que o teu deputado ou a tua deputada tem, 7 milhões ela tem que mandar para a saúde. Por isso vocês vão escutar seguido as emendas parlamentares entregues a hospitais filantrópicos, hospitais universitários e tudo mais. Porque é o que mais aparece. Eles são obrigados a entregar metade do dinheiro para a saúde. Os vereadores também. Certo? Ok. E vejam o seguinte. Além da obrigatoriedade de destinar 50% do valor para a saúde, essas emendas, elas são impositivas. O que significa impositivas? Elas têm que receber esses 14 milhões, os deputados e deputadas. Certo? Não pode não receber. O governo federal é obrigado a destinar essas emendas para os deputados, assim como os vereadores.
A emenda dos vereadores também é obrigatória, certo? Também é obrigatória. E vamos lá. Vejam só, o orçamento impositivo para 2022, aqui em Passo Fundo, atingiu o valor de 8,9 milhões. Quase 9 milhões estavam à disposição dos vereadores para poderem distribuir em emendas dos 21 vereadores. Ok? Metade desses valores tem que ir para a saúde. Certo? Portanto, dos 425 mil que eles tinham direito, em torno de 212 mil eles têm que destinar para a saúde. Eu pergunto para vocês. Vocês sabem aonde os seus vereadores estão botando dinheiro? O plano municipal de saúde que vocês já aprovaram, discutiram, trata sobre isso? O plano prevê lá receber, sei lá, 100 mil reais do vereador tal para fazer tal coisa na saúde? Ou isso tudo está completamente fora do planejamento? A gente não está nem acompanhando, nem está sabendo para onde vai essa grana toda. Certo? Vocês percebem a importância da gente ter uma relação muito próxima com a Câmara de Vereadores? E por isso insisto na ideia que esses instrumentos são instrumentos políticos de luta pela saúde. Não pode jogar dinheiro fora do planejamento. Porque aí a gente não consegue fazer o plano. O que adianta fazer plano de saúde se os vereadores podem mandar dinheiro para outro lugar? E a gente não consegue planejar sobre isso? Certo? Então descubram sobre isso. Vão atrás para saber como é que está isso no seu município. É óbvio que aqui tem elementos, como é que eu vou chamar assim, específicos de cada lugar. Vou dar um exemplo para vocês. E aí é importante a gente entender a dinâmica da política. Geralmente o prefeito faz um acordo com sua base aliada. E política é assim. Isso não significa que seja ruim, tá? É assim que a gente funciona na política. E a gente precisa entender isso. Faz um acordo com a sua base aliada e, sei lá, aqui em Passo Fundo, por exemplo, dos 21 vereadores, 14 são da base aliada. E eles têm aqui tem um hospital municipal bastante abandonado e tem um projeto de revitalização do hospital, de não sei quantos milhões. Aí o que eles fizeram de acordo com a base aliada, com os seus vereadores? Fizeram um acordo que é o seguinte, pessoal, do total de direito de 420 mil que você tem direito à emenda, destine a totalidade da sua emenda para o hospital municipal, de modo que a gente consiga fazer o hospital, ou revitalizar o hospital. Certo? E aí, ao invés de mandar só 212 mil para a saúde, e mandar os outros 212 para outras áreas, eles mandam tudo para a saúde a partir de um acordo que faz com o prefeito, porque afinal de contas é da base aliada e, enfim, todo mundo vai sair ganhando com isso. Certo? Então tem esses meandros. Você pode gastar tudo na saúde, mas você não pode não gastar pelo menos metade na saúde. E tem esses acordos, sei lá, a prefeitura quer fazer uma ciclovia que atravessa a avenida principal e não tem dinheiro sobre isso, mas faz um acordo com sua base aliada que a maioria deles vão destinar o dinheiro para a elaboração ou, enfim, para fazer a ciclovia. E faz a ciclovia. Entendeu? Tem esses elementos todos, mas insisto, essa grana toda é discutida na Câmara de Vereadores e às vezes a gente nem fica sabendo sobre isso. Né? Seria muito importante que vocês pudessem ir atrás dessas informações para ver como é que funciona isso, qual é a lógica, qual é a dinâmica, quem são os vereadores, o que eles estão propondo, para onde vai esse dinheiro, isso está previsto no plano. Né? Qual é o acordo que o prefeito fez com a sua base aliada, o que a oposição está fazendo, para onde eles estão mandando dinheiro, sabe? Essas coisas. Certo? E aí, para terminar, porque esse era o ponto central para mim, ou seja, esse debate todo, debate mais político sobre o processo de elaboração do planejamento e tudo que a gente pode fazer e do que vocês podem buscar de informações. Deixa eu só passar aqui rápido. Eu queria rapidamente, mas rápido mesmo para terminar, falar sobre o principal instrumento de planejamento que a gente tem na saúde, que é o Plano Municipal de Saúde. Certo? E eu queria saber se vocês já fizeram um plano. Como é que vocês fizeram um plano? Porque não é qualquer plano também que serve. Tem formas, maneiras de fazer o plano. E isso tudo está previsto na lei. De como fazer o plano. E aí, eu queria puxar aqui uma coisa super rápida para depois a gente encerrar, fazer um intervalo e voltar a conversar. A portaria 2135 de 2013 fala sobre como temos que fazer o Plano Municipal de Saúde. E ele disse no artigo 3º o seguinte,
o plano de saúde explicita os compromissos do governo para o setor da saúde e reflete, né, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera. A pergunta que eu faço para vocês: o plano de vocês tem análise situacional? O plano de vocês tem uma descrição sobre as necessidades de saúde da sua cidade? Quais são as peculiaridades? Santa Catarina tem vários municípios que têm peculiaridades, como é o caso dos municípios litorâneos, que na época de praia recebe muita gente além do normal, né? Duplica, triplica às vezes o número de habitantes. Isso é peculiaridade. E aí tem que ter um cuidado diferente. Mas vamos lá. Na mesma portaria diz o seguinte: a elaboração do plano de saúde será orientada pelas necessidades de saúde da população, considerando, que é muito importante, análise situacional. O que é análise situacional? É você descrever a situação da saúde no seu município. Quais são esses elementos? Qual é a estrutura do sistema de saúde no seu município? Significa dizer o seguinte: olha, nós temos 5 unidades básicas de saúde, a gente tem um centro de referência, tem 2 hospitais, tem, sei lá, 60 agentes comunitários de saúde que atendem 50 bairros que a gente tem na cidade. Nós temos 300 técnicos de enfermagem, 200 enfermeiros, que mais? Uma ambulância avançada para caso de emergência e blá, 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 blá. Vocês têm que descrever toda a estrutura de saúde do seu município. Isso tem que estar no plano, certo? Tem que ter uma descrição sobre as redes de atenção. Como é que funciona? A pessoa vai lá na unidade de saúde, consulta com o médico especialista, ele encaminha para fazer os exames, o exame é encaminhado para referência do Estado, demora 6 meses. Demora 6 meses para fazer, depois ele volta para a unidade. Enfim, como é que funciona a rede de atenção? Ok? Quais são as condições sociossanitárias? Aqui é fundamental, gente. Vou dar um exemplo do Passo Fundo. Tem que estar na descrição do plano que nós em Passo Fundo recebemos. Eu vou só dar um exemplo. Nós recebemos muitos migrantes que vieram aqui para trabalhar, entre eles venezuelanos, haitianos, Bangladesh, que outro lugar. Enfim, isso tem impacto na saúde. Nós temos, sei lá, 40% da população negra, nós temos um total de 206 mil habitantes, em torno de 60% a 70% das pessoas que vivem em comunidades mais vulneráveis, isso é sociossanitário, isso tudo tem que descrever. Aqui as pessoas em geral adoecem de Covid, de gripe, de não sei o que, as pessoas morrem de os agravos sanitários, as pessoas morrem, de um total de 5.300 pessoas que pegaram Covid, segundo estudos, dizem que metade deles ficam com sequelas. Essas pessoas que ficam com sequelas, elas vão utilizar o sistema de saúde do município. Como é que a gente vai ter um cuidado específico com eles? Entenderam? Fazer uma descrição, por que as pessoas morrem, por que as pessoas adoecem, o que as pessoas comem, como é que as pessoas se alimentam, como é que eles procuram atenção à saúde e assim por diante. Isso é muito importante. É um trabalhão. Isso é papel da secretaria, não é nem do conselho. A secretaria tem que fazer. Vocês têm que ter o plano com essa descrição. Porque, veja, como é que eu vou fazer planejamento se eu não sei essas informações? Se me chega aqui e diz o seguinte: olha, a gente vai fazer um centro de referência da saúde da população negra. Mas no meu município, só tem 2% da população que se considera negra. Estou exagerando aqui. Não tem sentido ter um centro de referência. Nós vamos fazer, sei lá, 4 campanhas anualmente, nós vamos fazer 4 campanhas de prevenção à AIDS. Só que a quantidade de pessoas que vivem com HIV na cidade é quase ínfima. Né? Talvez o meu exemplo não seja o ideal assim, mas vai dizer o seguinte: a depender da descrição sanitária da situação, é o que o meu plano vai tentar enfrentar isso. Se eu digo que eu tenho muita gente com sequelas da Covid, então eu tenho que dizer para o conselho que eu vou fazer uma programação específica para atender essas pessoas. Se eu digo que muita gente está sofrendo com sequelas, mas na proposta de plano não tem nenhuma ação para isso,
Bom, aí não combina, né? E o contrário é a mesma coisa. Eu posso propor coisas que a minha situação sanitária não comporta, não prevê. Por isso ele é muito importante fazer isso. Fluxos de acesso. Como é que as pessoas acessam o sistema? Né? Marca a consulta e a pessoa não aparece. Não tem esse problema por aí também? Aqui também tem. Então, como é que eu vou resolver isso? Ah, não, um dia antes a prefeitura vai mandar um SMS para o celular das pessoas. Quem é que olha SMS no celular? Porque toda vez que eu recebo SMS é sempre propaganda do banco ou da loja que me vendeu uma cama. Eu não vou olhar, né? Não vai funcionar. Mas pode receber uma ligação para avisar. Isso, estou dando um exemplo para falar de fluxos. É assim que funciona, certo? Assim que a gente vai fazer o fluxo. As pessoas recebem um comunicado, né? O fluxo de acesso na unidade básica de saúde. Ele vai lá consultar, será atendido por um clínico geral. Se ele achar necessário encaminhar para um especialista, ele vai encaminhar. O especialista vai fazer a consulta com ele. Eu marquei a consulta com o especialista. Depois, se ele achar necessário, ele vai pedir um exame, que aliás sempre eles pedem exame, né? Porque uma coisa que os médicos gostam de fazer é pedir exame, né? Ele vai pedir exame, se ele me pede exame, eu vou encaminhar onde o exame? Tem que ir lá na Secretaria de Saúde no centro da cidade, eu posso fazer na unidade de saúde. As pessoas têm que entender como é que funciona o fluxo, né? Recursos financeiros, quanto eu tenho de dinheiro para fazer tudo isso? Gestão do trabalho e da educação, como é que eu trabalho isso com os profissionais de saúde? E assim vai. Daí depois ciência, tecnologia, definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que é a parte central do plano, né? O que eu vou fazer? Quais são os meus objetivos? O meu objetivo é reduzir a mortalidade infantil em 0,5% nos próximos 4 anos. Agora ele está em 1%, ok? Quais são as metas? A meta é reduzir a 0,5%. Quais são os indicadores? O indicador é a redução da mortalidade infantil por 100 nascidos vivos por ano. Eu vou olhando isso. Né? O que eu vou fazer para reduzir isso? E assim sucessivamente. Né? E depois o monitoramento e avaliação. Como é que eu monitoro e avalio o plano? Vocês percebem que o negócio não é simples, né? É bem complexo. Estou falando aqui do Plano Municipal de Saúde para os 4 anos. E depois tudo isso tu tem que traduzir para um ano, né? Para um ano de execução. Ok? Aqui é outra coisa que já não cabe falar. Trouxe aqui um exemplo de como é que você faz uma programação anual de saúde. Tem as ações aqui numa coluna, depois tem a meta, tem o indicador, tem a programação prevista para os 4 anos e tem os recursos financeiros orçamentários necessários. Eu estava dizendo, Eliane, que na conversa que na formação que a gente fez aqui em Passo Fundo, tinha uma vereadora participando e eu fiz para ela a mesma pergunta que tu fez. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma certa dúvida sobre isso, mas pouca dúvida para dizer o seguinte, eu acho que sim, que ele está dentro dos 15. Então, por exemplo, as emendas que os vereadores têm direito são emendas que provêm do orçamento municipal, portanto, ele vale também. Mas, mesmo assim, é um problema. Eu vou te dar por que é um problema. Um problema utilizando o mesmo exemplo que eu dei sobre o hospital municipal. Vamos imaginar o seguinte, todo esse valor que será contabilizado nos 15% vai para reformular o hospital. Só que, e aí vai muito dinheiro para lá, porque todos os vereadores da base mandam dinheiro integralmente das suas emendas para o hospital. Ele contabiliza 15%, só que no montante geral, a emenda dos vereadores representa, digamos, dos 15% como um todo, essas emendas representam, sei lá, 5%. Então, tu manda 5% dos 15% que você tem a obrigação de destinar para a saúde só para o hospital. E você deixa o resto fora. E aí, entendeu? Você entendeu? Quer dizer, a questão em relação às emendas é sempre isso. Nós não temos condições de fazer um bom planejamento no meio das emendas, inclusive as emendas federais. Por quê? Porque é isso, as emendas elas estão exatamente para utilizar politicamente. Eu não estou dizendo que isso está errado, porque, enfim, nós temos dificuldade para fazer planejamento, porque vamos pensar o seguinte, assim, mais do que isso também. O deputado tal lá, enfim, vai mandar R$200 mil para compra de
2 carros que a Secretaria Municipal de Saúde precisa. Ok? Mas ele quer entregar os carros, ele não quer... Não, a Secretaria precisaria de 200 mil reais para fazer uma campanha de prevenção contra o mosquito da dengue. Quem é o deputado que vai dar dinheiro para fazer isso? Porque isso não aparece. Né? Isso não tem visibilidade. Agora, comprou 2 carros com emenda parlamentar, isso pode ser utilizado depois politicamente, porque na cabeça do deputado é a reeleição sempre, né? Atender a sua base eleitoral. Então, a gente tem uma dificuldade de compatibilizar o desejo do legislador com a sua base eleitoral com a possibilidade de fazer um bom planejamento. Essa é uma luta histórica nossa na área da saúde, particularmente. E quando avançamos um pouco quando dissemos metade do orçamento impositivo tem que ser para a saúde, mas ele faz uma bagunça no planejamento. Então, assim, Eliane, eu não tenho absoluta certeza do que eu estou te respondendo em relação a isso, tudo indica que sim, a gente precisaria ir conhecer um pouco mais, mas mais do que isso, o problema é isso que eu acabei de dizer, é o uso... como é que eu vou dizer assim? É o uso não indiscriminado, é a forma como a gente faz emendas parlamentares que inviabiliza um planejamento bem feito. Veja o seguinte, os deputados federais não estão incluídos. Por que não estão incluídos? Porque os 15% é da receita municipal, os federais são receitas federais. É outra fonte. Entendeu? Então, a tua pergunta é, essas emendas dos vereadores fazem parte dos 15% da receita municipal, que o município é obrigado? Essa é a pergunta que a gente devia responder, certo? Em relação ao governo federal, que são as emendas federais dos deputados, isso não contabiliza nos 15%, porque aí a origem do recurso é outra, não é municipal. Quer dizer, então, que além daquilo que já é estabelecido em lei, como repasse, né, o repasse do Estado ou da União, e da arrecadação municipal, ainda teria as fontes de recursos seja vereadores e deputados. É isso. É isso aí. É isso aí. E que vai pela articulação política e tal, pela base eleitoral, de quantos votos o deputado fez na tua cidade, tem tudo isso para chegar. Então, você nunca pode contar com ele, mas você pode também contar com ele em qualquer momento, entendeu? Ele chega, ele pode vir, ele pode não vir, sei lá. Vou dar um exemplo para vocês. Só esse mês, 2 deputados federais destinaram cada um 125 mil reais para o Hospital de Olhos, aqui em Passo Fundo, por exemplo. Entendeu? De uma articulação que eles fizeram lá e tal, eles mandaram aqui. Uma outra deputada entregou 150 mil reais para a construção de uma unidade básica de saúde num bairro meio distante aqui do centro. Aquilo nem estava previsto no planejamento. E vai construir. A pergunta é necessário fazer aquilo? É uma das coisas que a gente está perguntando. É necessário fazer essa unidade básica de saúde? Está dentro da estratégia de planejamento da secretaria? Nem estava previsto, entendeu? É assim que às vezes a gente constrói os elefantes brancos por aí, sem... A UPA, por exemplo, é um exemplo claro. Muitos deputados federais destinaram muito dinheiro para a construção das UPAs. Só que o tema das UPAs, que é uma polêmica geral desde a sua criação no Brasil, não é a estrutura física. E os deputados mandam dinheiro para a estrutura física. É para contratar profissionais para ficar ali 24 horas. Esse é o problema das UPAs. E aí nenhum deputado vai assumir a contratação de pessoal, até porque nem pode. A responsabilidade tem que ser da prefeitura, que não tem dinheiro para isso. Porque o dinheiro que vem das emendas, ele não vem para pessoal, ele vem para estrutura física, só. Por isso é bastante complicado realmente colocar isso no planejamento, né? É muito difícil, não tem como você contar com aquele recurso, né? Planejar que aquele recurso pode ser utilizado. Isso é uma informação importante. Vou dar um exemplo aqui nosso. Nós tínhamos vários conselheiros que não tinham dinheiro para chegar presencialmente nas reuniões do conselho. Presencial, né? Precisava de passaginha. Aí uma das vereadoras apresentou uma emenda para que a prefeitura disponibilize passagem, uma quantidade X de passagens para o Conselho Municipal de Saúde para 2 coisas. Para quem precisar receber essa passagem para ir para as reuniões do Conselho e para a comissão de fiscalização, para quando vai fiscalizar algumas unidades em alguns lugares. Isso foi disponibilizado via emenda parlamentar. Daí foi aprovado e
todo mês o conselho recebe uma quantidade X de passagem que ela utiliza para essas coisas. É uma boa pergunta, Janival, assim, a gente poderia dizer assim, é difícil, é muita informação, assim, para a gente poder. Aí, vamos imaginar o seguinte, eu fico imaginando, às vezes, isso, o exercício do controle social. Além de você ter que participar uma vez por mês, que geralmente é isso, né, das reuniões ordinárias, se você vai fazer toda essa articulação, reunião com a comissão, tá na Câmara de Vereadores, tu vai visitar o vereador para conversar com ele sobre alguma coisa, tu vai fazer isso. Bom, mas o cara precisa trabalhar 8 horas por dia. E quando não está trabalhando, ele precisa, sei lá, compartilhar com a família, cuidar dos filhos, enfim. Então, é isso. A nossa tarefa de militante vai muito além, ou seja, exige muito tempo de nós, tira muito tempo de nós, e às vezes é difícil a gente poder fazer isso. Por isso, inclusive, Genival, a gente tem observado a presença cada vez mais visível de pessoas aposentadas nos conselhos de saúde. Justamente por isso que você está falando, e que é muito importante, eu acho muito legal, assim, sabe? O dia que eu puder me aposentar e tiver tempo para fazer controle social, eu também gostaria, entendeu? Isso é muito legal. Mas a questão é o seguinte, como é que a gente traz os outros que precisam sobreviver no dia a dia, né? Porque é isso que tu está falando, assim. Então, talvez, exigiria de nós algumas adaptações necessárias, mesmo, aí o Lodovico está aqui, as formações que a gente fazia no CEAP exigia a gente, sei lá, comprometer o trabalho das pessoas por 1 dia, 2 dias da semana, e é difícil fazer isso, e aí você tem muito mais pessoas da área da saúde, profissionais da saúde, que conseguem participar porque elas conseguem liberação no seu trabalho, mas o cara que é um trabalhador de qualquer empresa por aí não consegue isso, porque imagina tu explicar para o teu patrão que tu vai para uma formação sobre controle social. Além de achar perda de tempo, ele nunca vai entender o que é isso. Entendeu? Então é um desafio, assim, eu compartilho contigo, não tenho uma resposta, muito menos solução para isso, mas eu compartilho essa dificuldade que a gente tem. E por isso, Genival, é que a gente quer que o avanço seja na perspectiva de que a própria estrutura estatal forneça essas condições para a gente poder fazer, entendeu? Se hoje, por exemplo, você pode ser mesário e ser chamado de mesário e depois, na semana seguinte, você tirar 1 dia de folga previsto, a gente pode também fazer alguma coisa assim, entendeu? Para o exercício do controle social. Porque, em tese, você está se doando para o todo, né? Porque o SUS é para todo mundo, enfim. Queria só aproveitar essa fala do Genival. Eu lembro de ter ouvido há uns tempos atrás de que a função de conselheiro ela teria relevância pública. Eu até não sei se é o momento de abordar esse assunto, talvez até seja algo que está na programação aí do último encontro, da última aula, mas como o Genival trouxe essa questão, o que eu entendia desse conceito é de que a pessoa ela teria o direito de se ausentar, né, pelo fato da função que ela exerce, sem ter nenhum prejuízo no seu trabalho. Porém, uma época eu tentei buscar leis e tudo mais que dissesse, fundamentasse isso, não encontrei. Não sei se adiantar muita coisa aí, Jorge, se você tem informação nesse sentido, né? De repente, só uma palavrinha, caso tenha alguma resposta agora, e se for para aprofundar, daí tem as próximas aulas, né? É bom você lembrar isso, Padre, porque a gente pode abordar isso no tema do controle social, que é o último encontro. Porque essa é uma coisa que a gente tem dito por aí, mas literalmente dito por aí, mas ninguém sabe o que é, afinal de contas, como exercer, como fazer, como é que funciona, entendeu? Se não me engano, e eu não tenho certeza, eu vou atrás também, ele está previsto na 8142, alguma coisa assim. Ou alguma portaria, ou alguma lei orgânica do SUS, eu vou procurar sobre isso, em que a gente reconhece isso, mas não tem, praticamente não tem nenhuma praticidade, assim, ou seja, se você dizer isso para a empresa onde você está trabalhando, não tem efeito, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas é bom lembrar, assim, eu vou me informar melhor sobre isso, não tenho certeza sobre onde que está isso. As reuniões aqui são de dia, não sei nos outros municípios quando é. E muitas pessoas que eu já tentei
incentivar para participar e tal, e não só do Conselho de Saúde, de outros conselhos, porque a igreja é sempre visada para isso, né, para indicar pessoas e tal, por conta, e aí o pessoal diz, mas não tem como, a gente trabalha, nesse horário não dá, enfim, é toda uma luta direto aí para tentar, né, fazer o pessoal, mas assim, aqui, por exemplo, uma vez ou outra falaram de fazer à noite, mas ficou no falar. E você lembrou bem essa tarefa que a gente conversou lá no primeiro encontro ainda, né? Que a gente não tem como separar uma coisa com outra, que o conceito de saúde é um conceito amplo, né? Que tem a ver com saneamento, educação, moradia e tal. Então, parece interessante até essa ideia de que a Secretaria de Saúde é para curar as pessoas. Quem tem que evitar a doença são as demais secretarias, né? Com suas diferentes ações, mas na verdade elas se cruzam tudo. É bem lembrado, assim. Depois a Eliane vai ter que dar para nós a receita de conseguir fazer reunião do conselho à noite, porque eu estou vendo aqui que no chat o pessoal até agora só deu durante o dia. Aqui também é à noite. Começa às 19 horas. Sempre foi. Que bom, em certo sentido isso é bom justamente pela possibilidade, né, de participação de quem tem uma rotina de trabalho durante o dia, né? Seguinte, assim, pensa comigo, é o seguinte, a gente às vezes acha que, quando eu digo emenda parlamentar, parece que é um dinheiro que ele tem ali, ele na verdade é assim, a prefeitura tem um orçamento geral de arrecadação, digamos o seguinte, ó, a prefeitura arrecada, sei lá, R$ 1 milhão por ano, e conforme a lei, desse R$ 1 milhão tem um percentual que vai para as emendas impositivas. Eu sou vereador, eu tenho direito a R$ 400 mil de indicação. Eu não tenho esse dinheiro. Não sou eu que tenho, né? Eu tenho direito a indicar essas emendas parlamentares. E a lei me diz, ó, metade, Jorge, tu tem que indicar para a saúde. E outra, tudo que você for indicar é impositivo. Ela tem que ser executada por lei. Não pode não ser executada. Você é a prefeita, eu sou o vereador, eu sou oposição, eu quero destinar, sei lá, um valor para uma coisa que tu não quer. Não, tu não tem opção como prefeita, você vai ter que executar, porque é impositiva, esse é um direito do vereador. Se ele não fizer nenhuma indicação, ele não usa essa emenda. Significa isso. Simplesmente o vereador abriu mão de indicar onde ele quer que esse dinheiro vá. Mas o dinheiro que, digamos o seguinte, eu como vereador de Passo Fundo tinha R$ 400 mil, eu simplesmente, assim, eu digo, sei lá, eu digo o seguinte, ó, prefeito, eu não vou indicar nada, você pode usar esse dinheiro para onde tu achar que é melhor dentro da estratégia da prefeitura. E pronto, entendeu? Não é dinheiro que vai ficar parado, não é dinheiro que vai ser usado para coisas que não deveria, não. É simplesmente você não exerceu o teu direito a destinar parte de você optar ou dar a palavra sobre uma parte do orçamento do município. Sim, isso ia dizer assim, ó, a gente diz o seguinte, olha, emendas parlamentares são um problema, mas também tu não fazer nada também é um problema, a gente tem que achar um meio termo, assim. Então, por exemplo, eu acho o seguinte, assim, se você vai receber, vamos pegar as emendas federais, você pode avançar numa legislação que diga o seguinte, essas emendas podem ser destinadas desde que atenda o planejamento do município que vai receber, por exemplo, entendeu? Aí tu coloca dentro, aí está previsto, digamos, a prefeitura prevê a construção de 2 unidades, vai receber uma emenda de R$ 200 mil, ele vai negociar com o deputado, ó, pode botar esses 200 aqui na nossa obra que já está prevista? Ok, pode ser, então tá dentro. Porque, assim, eu, de saída, não sou contra emendas parlamentares. Na política, você precisa alimentar, no bom sentido da palavra, a tua base eleitoral. Isso é importante, porque senão a gente fica cada vez mais distante da política, entendeu? E aí a possibilidade de alguém chegar e comprar o voto é muito maior. Você despolitiza. Agora, eu também tenho críticas à maneira como se usa as emendas parlamentares, entendeu? Então, assim, eu queria dizer o seguinte, assim, tem que ter um meio termo nessa história, porque você, sei lá, tem vereadores aqui também, Nair, que são assim, ele é que nem aquele vereador que saiu da sessão para jogar baralho, não sei se vocês viram. Teve um vereador que no meio da sessão ele pegou a palavra e disse, ó, com colegas, me desculpe, mas o meu horário de jogar baralho lá no boteco onde eu participo é agora e eu tenho que ir lá.
depois a gente conversa. Ele deixou a sessão e foi jogar baralho. Entendeu? Então, quer dizer, isso também é uma completa despolitização. Assim, ele está aí só para... Concordo contigo, acho que a gente tem que achar um meio termo aí. A Pastoral da Saúde é um organismo, um grupo de pessoas ligadas à Igreja Católica, né? Que tem essa atuação. Então, na verdade, são a parte de organização, né? É da Pastoral da Saúde. A ideia, inclusive, né? A iniciativa partiu da Dona Maria Eni, né? Que já foi coordenadora estadual, né? Regional aqui da Pastoral da Saúde, conhecia muito bem o SEAP. Fez a proposta, né, para a gente, e nós, então, organizamos e fizemos essa... E aí a parte toda de assessoria, de conteúdos, né, de formação, então, é do SEAP, que é de Passo Fundo. Não tem não tem nenhum vínculo com nenhum governo, nenhuma empresa, né, nada. O SEAP Genoval é uma ONG, uma organização não governamental, foi fundada em 83, um centro de educação popular. E sua tarefa é fazer assessoria a conselheiros e conselheiras, principalmente usuários e trabalhadores, fazendo esse tipo de atividades, como o que eu estou fazendo aqui. Gostaria de completar aí, no caso, Genival, por exemplo, que o governo em si ele não tem interesse de dar essa formação. Então, eu acho que nós, como usuários, né, é importante ajudar que outros conselheiros tenham conhecimento, né, no controle social. Vai depender realmente da comunidade. A comunidade é que tem que se interessar em buscar conhecimento. Veja o seguinte, a tua pergunta é interessante, assim, até porque, assim, nós temos uma certa, a sociedade em geral tem um certo olhar, como é que eu vou chamar assim, preconceituoso sobre as ONGs, porque politicamente a gente construiu uma desinformação sobre as ONGs, e aí, em geral, as pessoas associam as ONGs a desvio de dinheiro público. Inclusive, teve a CPI das ONGs no Congresso Nacional justamente para manchar o trabalho que as ONGs fazem. Exatamente, atualmente mais ainda, essas ONGs ambientalistas, essas não sei o que, enfim, então, às vezes a gente até não gosta muito de ser chamado de ONG. Veja, o SEAP nasceu em 85 o SEAP nasceu, e na época não tinha a nomenclatura de ONG, nem existia isso. Então, ele nasceu como um centro de educação popular, o SEAP é um centro de educação e assessoramento popular, e nasceu justamente para assessorar movimentos e organizações sociais na luta por direitos humanos. Né? Direito à educação, direito à moradia, direito como um todo. Depois ele foi se especificando no tema do direito à saúde, e aí o nosso trabalho foi para fortalecer o controle social na formação de conselheiros e conselheiras, porque entendíamos que era importante fazer isso e era necessário, porque a gente estava começando no Brasil a, né, formular e organizar os conselhos de saúde. E aí, a tua pergunta sobre também do vento, a gente não vive, né? O SEAP tem duas fontes de financiamento hoje, a partir de projetos específicos que ele desenvolve. A principal fonte nossa é de uma cooperação internacional, que, aliás, é ligada à Igreja Católica. É uma cooperação internacional chamada Miserior. Miserior é uma organização que junta dinheiro, assim, usando uma expressão bem simples, junta dinheiro dos católicos europeus, certo? E financia projetos no mundo inteiro, na área dos direitos. E financia trienalmente o SEAP. A gente apresenta um projeto de execução. O SEAP hoje coordena o Fórum Nacional de Luta pela Saúde no Brasil. Nós fazemos várias outras coisas. A gente escreve muito. A gente é responsável, por exemplo, pela elaboração do informe sobre direito à saúde do Brasil anualmente. A gente faz isso. Enfim, tem vários processos em andamento. Nós fizemos 5 ou 6 publicações esse ano de pesquisas que a gente fez sobre o impacto da Covid no controle social, nos movimentos sociais. A ideia é articular e fortalecer o controle social e os movimentos sociais para a gente fortalecer o controle social. Então, a principal... Porque, por exemplo, essa atividade que eu estou fazendo aqui com vocês, a gente não recebe por isso, né, Mariane? Nem Padre André.
é uma contribuição, como é que eu vou chamar assim, uma contribuição política que o SEAP entende ser importante para a sociedade. Nós não cobramos por isso. O SEAP não cobra nada aqui para fazer isso, entendeu? Então, nós fazemos outros processos de formação que nos pagam uma cooperação internacional. E nós, desde 2017, temos uma parceria com o Conselho Nacional de Saúde para fazer formação no Brasil inteiro, para todos os conselhos estaduais e conselhos municipais no Brasil inteiro. E esse processo todo é financiado pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é ligada à Organização Mundial da Saúde. Então, por exemplo, agora a gente está discutindo de novo um projeto. A Mariani participou ano passado de uma formação virtual que a gente fez. Provavelmente ano que vem a gente vai voltar a fazer formação presencial e vamos fazer em Santa Catarina. Aliás, esse ano a gente vai fazer um seminário sobre o SUS e as eleições em todos os estados. Vocês serão convidados para participar em Santa Catarina. Em julho, estou indo para Florianópolis fazer uma reunião com o Conselho Estadual para pensar o próximo processo de formação no estado. Enfim, é isso. E aí quem financia essa outra parte é a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. E financia também a participação, né, dos conselheiros, né, Jorge? Geralmente o conselheiro participa sem nenhuma despesa, né? Isso, todo pago. Inclusive a participação dos cursos é tudo pago pela OPAS ou pela cooperação que nos financia, por exemplo. São todos pagos. Então, assim, as pessoas que trabalham no SEAP recebem um salário, mas o SEAP, ele não tem lucro. Ele recebe o dinheiro e paga para os seus educadores. E ele tem um grupo de associados. Imaginem uma cooperativa, parecido com isso. Ele tem 30 associados, que são os que decidem sobre a entidade, e tem um grupo de 4 pessoas que são da coordenação executiva da entidade, e nós que somos os educadores. Essa é basicamente a estrutura. Talvez não precise usar o termo ONG, pode ser associação ou cooperativa, praticamente igual, né? Bom, eu acredito que fica, né, para nós essa tarefa de continuar, né, conhecendo, estudando, acompanhando essa parte toda do planejamento, como nós vimos aí. Talvez, né, das aulas que nós tivemos agora, não dá para a gente dizer que as primeiras não tenham tido, né, não sejam também desafiadoras, mas essa daqui é um desafio a mais em função de tudo aquilo que implica, né, toda essa parte de prazos, de datas, de números, enfim, da gente acompanhar tudo isso também, e fazer essa mobilização, né, enfim, fazer todo esse acompanhamento da execução, né, do orçamento. Tanto que a gente vê, né, às vezes os próprios municípios têm essa dificuldade de cumprir aí os prazos, ou de fazer o plano de saúde, acaba ficando fora, enfim, e às vezes a gente não conhecendo, não consegue, né, de repente aí que algumas coisas sejam efetivadas. Então, continuar, né? Vamos dar continuidade. Depois a gente precisa refletir também formas, né, de continuar a caminhada e essa nossa reflexão também, né, nos nossos espaços e nos nossos grupos. Certo? Nada mais? Vejo aqui no chat que a Henriette pede uma bênção. Podemos, então, pedir que Deus nos dê a sua bênção e nos conduza, né, já que, afinal de contas, Ele é o autor de todas as coisas e nós sabemos que a nossa missão, né, ela é uma missão maior do que nós mesmos, né, e que não se vai poder concretizar apenas com as nossas forças, né, precisamos nos unir uns aos outros e precisamos contar também com a ajuda do Criador, né, do ser que nos colocou aqui nesse mundo, para que façamos dele, como lembrávamos já na primeira aula, um lugar melhor, né, um lugar de vida, de paz e de plenitude, que é aquela meta, então, que nós compreendemos como reino de Deus, né, como realidade nova, novo céu e nova terra. O Senhor, então, esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que a paz, a bênção e a proteção de Deus nos acompanhem hoje e sempre na nossa missão, nos iluminando, nos fortalecendo com sua graça e sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.